Quem nunca ouviu dizer "Fulano acabou pagando o pato"? Essa frase aparece sempre quando alguém leva a culpa por algo que não fez, quando sofre as consequências de um erro que não era seu. Mas você já parou para pensar? Como surgiu esse ditado? Por que as pessoas começaram a dizer isso? E mais do que isso, por que justamente um pato? Como uma expressão tão simples atravessou séculos e continua sendo usada até hoje para falar de injustiça? O que parece apenas um jeito de falar, nasceu em um período em que a justiça era dura, pública e muitas vezes cruel. Vem comigo que eu te conto, porque por trás de cada palavra existe uma história. Hoje no Arquivo Curioso, você vai descobrir a verdadeira origem histórica do ditado pagar o pato. No português moderno, pagar o pato significa sofrer as consequências de um erro que não foi seu. É assumir uma culpa injustamente, arcar com prejuízos ou punições, enquanto os verdadeiros responsáveis permanecem impunes. Mas, para entender por que essa expressão ganhou tanta força, precisamos voltar a um período em que a justiça não era guiada por investigações, mas por pressões sociais, crenças religiosas e pela necessidade de controle. Durante a Idade Média, entre os séculos 5 e 15, a justiça era muito diferente do que conhecemos hoje. Em várias cidades da Europa, especialmente a partir do século XII, as punições eram públicas. A ideia não era apenas punir, mas servir de exemplo para toda a população. É exatamente nesse cenário que a expressão pagar o pato começa a ganhar forma. Em feiras e mercados medievais, muito comuns entre os séculos XII e XV, os animais faziam parte do cotidiano e também das punições. Galinhas, cabras e até patos pertenciam a comerciantes ou famílias locais. Quando alguém cometia um crime, ou até mesmo era acusado injustamente, era obrigado a pagar pelo dano, muitas vezes perdendo seus próprios animais como forma de castigo. O pato, que tinha um valor econômico importante na época, acabava sendo sacrificado ou confiscado, mesmo quando o dono não tinha culpa alguma. Ou seja, alguém sempre acabava pagando o pato. Com o tempo, a expressão deixou de se referir a uma punição literal e passou a representar a ideia de injustiça, quando uma pessoa sofre as consequências de algo que não fez. Foi assim que um costume duro e real da Idade Média atravessou séculos e se transformou em um dos ditados mais usados até hoje. Dentro desse sistema de justiça coletiva e simbólica, os animais passaram a ocupar um papel curioso e muitas vezes cruel na resolução de conflitos. Entre os séculos XIII e XVI, há registros históricos de julgamentos formais de animais em diversas regiões da Europa, especialmente na França, na Suíça e também em partes do Sacro Império Romano Germânico. Por mais estranho que pareça hoje, porcos, cavalos, cães e até insetos chegaram a ser acusados, julgados e condenados por tribunais locais. Esses julgamentos não eram vistos como absurdos na época. Eles faziam parte de uma mentalidade em que tudo aquilo que causava desordem precisava ser responsabilizado, mesmo que não fosse humano. O pato, por sua vez, era um animal doméstico extremamente comum nos vilarejos medievais. Fácil de criar, relativamente barato e presente em praticamente todas as feiras e mercados.
Ele representava um bem material acessível e facilmente substituível. Quando uma briga surgia, um prejuízo ou um conflito sem culpado claramente definido, alguém precisava arcar com a perda para restaurar a ordem social. Muitas vezes, isso envolvia a entrega de um animal como forma de compensação. E o pato, por ser um animal comum e disponível, acabava sendo o escolhido. Assim, o animal passou a simbolizar a culpa transferida, não necessariamente de quem errou, mas de quem estava disponível. Dentro dessa lógica de punições simbólicas, a humilhação pública se tornou uma das principais ferramentas de controle social. Na Europa medieval, justiça e humilhação caminhavam juntas. Castigos públicos não tinham apenas a função de punir o indivíduo, mas de educar a comunidade pelo medo. Praças centrais, feiras e até igrejas se transformavam em palcos de punições exemplares. Não importava apenas punir, mas mostrar a todos o que acontecia com quem desestabilizava a ordem. Multas, confisco de bens, perda de animais e exposições públicas eram práticas comuns, justamente por evitarem o derramamento de sangue, algo que poderia gerar revoltas ainda maiores. Muitas pessoas, mesmo inocentes, preferiam aceitar prejuízos injustos a enfrentar punições mais severas, como prisões, torturas ou até acusações de heresia. Era mais seguro perder um bem material do que desafiar a autoridade local. Nesse contexto, pagar o pato deixou de ser apenas uma ação concreta e passou a representar uma escolha forçada: sofrer uma injustiça menor para evitar um mal maior. A expressão nasce, portanto, não apenas da punição, mas da submissão imposta pelo medo coletivo. Com o passar dos séculos, as práticas medievais desapareceram, mas a memória social permaneceu viva na linguagem. Linguistas explicam que expressões populares sobrevivem porque condensam experiências humanas universais. Medo, injustiça, culpa e submissão são sentimentos que atravessam épocas, culturas e sociedades inteiras. A expressão pagar o pato passou da oralidade medieval para registros escritos, sendo encontrada em textos portugueses a partir do século XVII, já com sentido figurado, distante da punição literal. Mesmo sem lembrar de sua origem histórica, as pessoas continuaram usando o ditado, porque ele descrevia, com precisão, uma situação comum: alguém sofrendo as consequências pelo erro dos outros. A linguagem preservou aquilo que a história oficial muitas vezes esqueceu. Mesmo em sociedades modernas, a lógica por trás do ditado continua existindo. No ambiente de trabalho, na política, nas instituições e até nas relações pessoais, ainda vemos pessoas sendo responsabilizadas por erros coletivos ou decisões que não tomaram. O ditado pagar o pato continua atual, porque descreve um mecanismo social que nunca desapareceu completamente: a transferência de culpa como forma de preservar estruturas de poder. Cada vez que usamos essa expressão, repetimos, sem perceber, um reflexo direto de práticas sociais que surgiram séculos atrás, em um período em que a justiça precisava parecer rápida, mesmo que fosse profundamente injusta. Se você gostou dessa história,
Siga o Arquivo Curioso. Nosso objetivo é mostrar como o passado continua vivo na linguagem, na cultura e nas expressões do cotidiano. Porque por trás de cada palavra existe sempre uma história.